seja muito bem-vindo ao Comissão Executiva. A OCDE desaconselha a subida do salário mínimo nacional, mas defende um crédito fiscal para quem ganha menos. No Employment Outlook sobre Portugal, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico estima ainda que Portugal vai ter uma taxa de desemprego de 12,3% em 2016. A OCDE prevê que a taxa de desemprego em Portugal chegue aos 12,3% no próximo ano. A organização estima que o desemprego continua a cair, mas a um ritmo menor do que nos últimos anos. Ainda assim, dos países com o desemprego mais elevado, Portugal vai ser o que vai criar menos postos de trabalho. No Employment Outlook, a OCDE desaconselha o governo a subir o salário mínimo nacional, explica que a eficácia destas políticas depende do nível do salário mínimo e que pode levar a perdas de postos de trabalho se for colocada muito alta. A organização defende antes medidas do lado dos impostos, como benefícios fiscais para quem ganha menos, por exemplo, um crédito fiscal limitado a famílias de rendimentos mais baixos, que diz reduziria a dispersão de rendimentos sem prejudicar a procura por mão de obra. Na Comissão Executiva de hoje debatemos o problema dos trabalhadores pobres, pessoas que trabalham mas não ganham o suficiente para viver. É o crédito fiscal proposto pela OCDE e também pelo Fundo Monetário Internacional preferível ao aumento do salário mínimo nacional. São nossos convidados Diogo Ribeiro Santos, professor da AES, e Taoufik Rekibi, reitor da Universidade Europeia. Sejam muito bem-vindos. Diogo Ribeiro Santos, aumentar o salário mínimo nacional não é a melhor forma de combater este fenómeno de pessoas que trabalham, mas não têm, de facto, o suficiente para viver? Bem, penso que quando queremos resolver um problema, mesmo um problema tão sério como é a pobreza, temos de ter cuidado para, ao resolver esse problema, não estar a piorar outros. No momento em que se pede às empresas portuguesas que se internacionalizem, que compitam nos mercados externos, bem, além de competirem no mercado interno, as empresas portuguesas que não têm vantagens competitivas tão óbvias. Estar no momento em que os custos unitários do trabalho ainda são um problema grave em Portugal e uma desvantagem competitiva das empresas portuguesas, estar a pedir-lhes que aumentem e que financiem o aumento do salário mínimo nacional não me parece ser uma boa ideia, por mais que isso pudesse ajudar à resolução do problema. Em segundo lugar, o salário mínimo afeta cerca de 581 mil trabalhadores, são 13% de 4 milhões e meio de pessoas empregadas em Portugal. Nem todas estarão no risco de pobreza. Aliás, uma pessoa que ganhe o salário mínimo nacional está acima do limiar de pobreza que se são 411 euros. Sim, que se situa em 411 euros. Pronto, à partida, não me parece que aumento do salário mínimo é que seria necessário e quantas pessoas é que estão nessa situação e que pudessem ser beneficiadas com o aumento do salário mínimo. Quanto à solução sugerida pela OCDE, a solução resolveria o problema de quem está empregado e não resolveria o problema de quem está desempregado, dos pobres que estão desempregados, e tornaria mais difícil a contratação de pessoas que estão desempregadas. É esse o problema que está normalmente associado a um aumento do salário mínimo. Ou seja, a contratação de desempregados torna-se mais difícil porque a contratação, à medida que o preço do trabalho aumenta, torna-se menos desejável para as empresas. Além de que o problema do aumento de salários superiores que se verificaria por arrasto, porque é esse também um dos efeitos de aumentar o salário mínimo, que se verificaria por arrasto para os outros salários, constituiria um problema grande para as empresas e para o Estado, que também é empregador. Taoufik Rekibi, a subida do salário mínimo tem, de facto, impacto sobre a criação de emprego? Pode ter e pode não ter. Quando eu olho, por exemplo, para o salário mínimo em Portugal, é o quinto mais baixo em valor absoluto dentro do espaço europeu. Mas a OCDE sublinha que é, no entanto, face ao salário médio, um valor elevado. Sim, é o quinto mais baixo, é o 10º mais baixo se considerarmos o salário mínimo face à paridade em termos de poder de compra. Portanto, Portugal já tem um salário mínimo muito baixo. Em segundo lugar, evidentemente, a comparação está feita com base no salário médio. O nosso salário médio está à volta dos 980 e tal euros
trabalhador. De facto, existe ali um pequeno gap e eu acho que, sinceramente, não é por aí que nós devemos tomar a decisão se devemos ou não devemos aumentar o salário mínimo. Temos que olhar quais são os fatores que podem levar a que o salário mínimo fosse mais alto. E com o salário médio também, porque as duas coisas devem avançar no mesmo sentido. E quando nós nos comparamos a outros países que têm um salário médio e um salário mínimo muito superior ao nosso e que trabalham, porventura, até menos horas, aliás, neste relatório da OCDE até vem numa informação que os gregos trabalham muito mais que os alemães, os portugueses trabalham muito mais que os alemães, mas que na prática os alemães, trabalhando menos, têm um rendimento superior. O porquê? A questão é essa, Portanto, não é o número de horas que se trabalha que... Para mim, quanto a mim, há três fatores que podem explicar, digamos, esta distorção e este desvio e afastamento que existe a nível europeu. Por um lado, é a questão da produtividade. Ou seja, a produtividade também está associada à própria organização do trabalho, a forma com que as empresas funcionam, etc., fazem com que um trabalhador consiga fazer muito mais na mesma unidade de tempo comparativamente a outros. E logo, obviamente, tem condições para receber mais dinheiro e, eventualmente, ter menos tempo de trabalho, enfim, para executar. Portanto, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a própria escala. Ou seja, quando nós temos uma economia de escala naquilo que nós fazemos, conseguimos minimizar o impacto dos custos fixos das empresas em relação ao volume de negócio realizado e logo conseguimos bons resultados, boas margens e isto permite, obviamente, também pagar melhores salários. Terceiro aspecto é o valor acrescentado. Que tipo de produtos nós lançamos no mercado? Produtos de elevado valor ou de menor valor? Portanto, o maior é o valor acrescentado, portanto, maior são as margens das próprias empresas face ao custo de produção. Isto também dá maior margem para pagar melhores salários. E quando nós olhamos para países como a Grécia, como Portugal e outros, porventura, os países da Europa Central e Oriental, que têm também umas características comparáveis às nossas, obviamente nós falhamos em todos estes aspectos. E podemos nos esforçar a trabalhar o triplo de horas e nós não conseguimos chegar àquele patamar. Em sua opinião, o salário mínimo nacional em Portugal, nesta altura, que foi aumentado no final do ano passado, sob protesto, digamos assim, do Fundo Monetário Internacional... Eu acho que o salário mínimo, independentemente da economia, tem sempre uma conotação política e uma conotação social. Isto quer dizer que no espaço europeu, até de acordo com a nossa própria Constituição, as pessoas têm direito de viver com dignidade nos países onde estão. E depois temos que saber a partir de que patamar esta dignidade pode ficar prejudicada e por isso é que muitas vezes os aumentos salariais, até porventura do salário mínimo, podem não corresponder ou ter o seu equivalente nas melhorias das condições económicas do próprio tecido industrial e não só, mas acabamos por aumentar para fazer com que as pessoas possam viver com determinado... Mas como diz o Diogo há pouco, o número de pessoas que vivem com o salário mínimo é relativamente reduzido, é uma minoria. Portanto, a mim preocupa muito mais são aqueles que não têm rendimento nenhum. Portanto, há muita gente que não trabalha, que não estuda, há muita gente que está num desemprego de longa duração e, aliás, há uma coisa que me chamou a atenção neste relatório da OCDE, porque a OCDE formula um conjunto de observações e de considerações sobre o conjunto dos países, estão preocupados com o desemprego de longa duração, o emprego, digamos, precário. Mesmo aqueles desempregados de longa duração acabam por voltar para o mercado de trabalho um mês, 2 meses e depois saem outra vez. Portanto, neste momento, a OCDE, o que está a dizer? Temos que travar o aumento do desemprego de longa duração. Já nem sequer estamos a falar em baixar o desemprego. Há uma certa fatalidade neste discurso. E daí que eu estou preocupado com esta categoria das pessoas, porque estas pessoas não vão poder ter crédito fiscal. Porque o que é que quer dizer crédito fiscal? No fundo, em relação à fiscalidade, há 3 aspectos. Há a redução fiscal, há a dedução fiscal e há o crédito fiscal. Ou seja, quando subsídio. Ou seja, quando nós falamos de dedução fiscal, tecnicamente, independentemente do que é que eles entendem entre linhas por baixo do crédito fiscal, quando falamos de dedução fiscal, no fundo, estamos a deduzir algo
do rendimento coletável para baixar o imposto que vamos pagar em fim de linha. Quando estamos a falar de redução fiscal, isto quer dizer que vamos abater alguma coisa ao imposto apurado. Quando estamos a falar de crédito fiscal, isto quer dizer que nós pagamos um determinado imposto durante um período de tempo e, chegando ao fim do ano, vamos reaver uma parte do imposto já pago. Agora, quando estamos a falar de pessoas que, porventura, até vivem com menos impostos, e que, com menos que o rendimento nacional e que não pagam impostos, do ponto de vista técnico, como é que nós podemos falar de crédito fiscal? Porque repare, se o crédito fiscal for superior ao imposto que cada contribuinte paga, não é? No fundo, o que vai acontecer é que o Estado não vai devolver aquilo que supostamente teria recebido a mais, porque a pessoa não pagou aquele imposto e, portanto, vai receber zero. Diogo Ribeiro Santos, o Tófico falou na questão do desemprego, muitas pessoas estão de facto no desemprego, mas neste debate centramos-nos de facto nas pessoas que trabalham, mas oferem salários muito reduzidos. Em sua opinião, porquê é que este fenómeno se está a alastrar na Europa? Porquê é que há cada vez mais pessoas que, apesar de trabalharem, estão no limiar da pobreza? Bem, o problema de facto não é fácil. Nós não temos assistido a um aumento do custo, um aumento brutal do custo de vida. Não temos também assistido a perdas, tirando na Grécia, no espaço europeu, tirando na Grécia não houve, e esses sim tiveram um corte de 25% do custo do valor real dos salários. O que, em parte, pode explicar isso é o aumento da carga fiscal sobre os salários, que mesmo nos salários mais baixos pode ser muito significativa. Em Portugal, nos últimos anos, houve de facto também uma quebra salarial? Houve uma quebra salarial, sim, sobretudo na função pública, quer dizer, uma quebra pública em termos nominais, uma quebra em termos nominais e em termos reais, mas houve sobretudo um aumento da pressão fiscal sobre os salários, porque houve necessidade e isso é um reflexo da austeridade, não é? É um reflexo direto da austeridade, houve necessidade de reduzir os déficits nas contas públicas e isso sim terá levado a um aumento fiscal. E o facto da taxa de desemprego também estar a um nível tão elevado também é uma pressão sobre os salários? É também uma pressão sobre os salários porque é necessário financiar através de impostos, não é? Através do Orçamento do Estado ou através do Orçamento da Segurança Social e esse tem vindo também a ser um problema na Europa, é o problema de assegurar a sustentabilidade da segurança social. Mas olhando para as empresas estão a oferecer menos salário também porque há muita procura. Sim, as empresas estão a conseguir oferecer menos salários porque, de facto, há uma maior procura, há mais gente disposta a entrar no mercado de trabalho ganhando menos, há gente que perdeu, por efeitos de reestruturação, perdeu o seu posto de trabalho e para voltar a trabalhar, mesmo mantendo as qualificações, só consegue com um salário mais reduzido, mas penso que, de facto, aqui o efeito fiscal e parafiscal, ou seja os impostos, sejam contribuições para a Segurança Social, poderão explicar muito a redução do poder de compra nestes tempos, mesmo nestes tempos de inflação baixa na Europa. E este complemento salarial que a OCDE defende também o FMI e parece que tanto o PSD como o PS vão incluir nos seus programas eleitorais, parece-lhe que é uma forma de resolver o problema? É uma forma pública, de facto, de resolver o problema. Pública por oposição a pedir às empresas que aumentem os salários dos trabalhadores. Este crédito fiscal, e aproveitando um pouco ali o enquadramento teórico que o Tófico fez sobre as empresas, é um pouco, sobre os impostos, é um pouco o rendimento mínimo garantido sob outra roupagem, sob outro aspecto. Com a diferença de que o rendimento mínimo garantido é para quem não trabalha? Este crédito fiscal... E neste caso é para quem trabalha? Sim, ficará limitado a quem trabalha, o que logo à partida vem diminuir muito o impacto da medida, quer dizer, porque haverá mais gente sob risco de pobreza, 20% da população, se não me engano, está sob risco de
de pobreza. Se vamos limitar isto apenas e serão necessariamente menos de 581 mil pessoas que oferem o salário mínimo, estamos a limitar muito a potencial eficácia da medida. Mas o que é facto é que dar um crédito de imposto, ou seja, neste sentido, definir um limiar mínimo de rendimentos e complementar isso com um crédito de imposto até que o trabalhador aufira rendimentos, fica a oferir esse limiar de rendimentos. Ou definir uma prestação mínima que é atribuída a todos apenas em função da sua qualidade de cidadão ou apenas em função da sua qualidade de não ter um determinado nível de rendimentos, não é muito diferente. E é por isso que PS e PSD conseguem estar de acordo com essa medida. Essa medida, tal como foi definida pela primeira vez, se não me engano, em 1962 por Milton Friedman, no Capitalism and Freedom, não é muito diferente do rendimento mínimo garantido que veio a ser aplicado pela primeira vez em Portugal com o governo Guterres. Por isso é que penso que PS e PSD conseguem encontrar-se no centro e optar por essa medida. O que me preocupa muito nessa medida é que não estou a ver, e eu penso que é uma pergunta que temos de fazer a partir de agora, sempre que tomamos opções estratégicas importantes, é como é que a vamos financiar. O que é que vamos deixar... Segundo as contas do Partido Socialista, custará mais de 300 milhões de euros ao Orçamento do Estado. Esta medida está em prática no Reino Unido, ou uma medida muito semelhante está em prática no Reino Unido e custa 30 mil milhões de libras por ano. Não me parece, para chegar a... O que nós gastamos atualmente com o rendimento social de inserção serão à volta de 340 milhões de euros por ano. Estamos a falar em duplicar isso. Como é que vamos financiar? O que é que vamos deixar de financiar para conseguir implementar esta medida de combate à pobreza? Eu penso que saber não só a medida, mas quais as condições concretas do financiamento, são uma pergunta obrigatória que temos de fazer para todas as grandes medidas, pequenas medidas que tentemos adotar até agora. Tófico Requibo, Portugal não tem condições para implementar uma medida desta natureza, tendo em conta o custo orçamental? Eu acho que o Estado dificilmente vai poder implementar sem prejudicar outras rúbricas, não é? Portanto, as coisas são limitadas e o dinheiro que entra é escasso e, obviamente, a margem de manobra é reduzida. Agora, mas, em sua opinião, o impacto de uma medida destas seria reduzido, conforme disse há pouco? Ou seja, seria reduzido porque, primeiro, vai ter que beneficiar alguém que paga impostos. Porque quem não paga impostos, não que está a trabalhar, não vai ser beneficiado. Portanto, com crédito fiscal. E isto também é uma forma, se calhar, de transferir alguns gastos de segurança social para uma outra rubrica orçamental, para não interferir no esforço da segurança social, até numa perspectiva de viabilizar o modelo da segurança social. Porque se nós passamos a pagar as pessoas que não têm dinheiro a partir rendimento mínimo, a partir de um crédito fiscal, isto é, de uma rubrica criada, no fundo é o próprio contribuinte que vai suportar isso, os reformados deixam de estar preocupados com o seu futuro, na medida que o dinheiro não vai sair da segurança social, como sai agora, portanto, relativamente ao fundo de desemprego, etc, etc. Portanto, a este aspecto. Em segundo lugar, para mim, os salários terão que ser definidos de acordo com a economia, com base na oferta e procura. Portanto, nós não podemos artificialmente criar, enfim, salários fixos. Mas esta medida existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Há uma coisa chamada Earned Income Tax Credit nos Estados Unidos, que prevê que é exatamente isso, é um crédito fiscal a famílias que não atingem o mínimo de rendimento. Ou seja, eu sinceramente o que eu preferi, porque mesmo quando falamos de pessoas que até que recebem um rendimento superior ao rendimento nacional, e quando olhamos para o agregado familiar, alguém ganha 700 ou 800 euros por mês, mas que tem 3, 4 filhos, tem os pais a cargo, com a mulher desempregada, etc. Esta pessoa está numa situação, enfim, de precariedade muito superior a um solteiro que ganha sozinho o salário mínimo nacional. E está a pagar impostos, porque, no fundo, a partir do momento que ganhamos 800 ou 900 euros líquidos, isto quer dizer que já pagamos impostos em cima. Para uma pessoa deste tipo, eu vejo com bons olhos um crédito fiscal face ao esforço que ele está a fazer para sustentar o seu agregado familiar. Agora, eu acho que neste momento foram lançadas lançadas ideias em cima da mesa. Não vamos aumentar o salário mínimo
mínimo, mas vamos garantir um crédito fiscal, mas não estamos a dizer como é que nós vamos garantir este crédito fiscal, nem tecnicamente como é que vai funcionar, etc, etc. Portanto, pelo menos a informação, enfim, detalhada sobre o modus operandi não está ali muito claro. Agora, nós sabemos que o Estado tem metas orçamentais bastante rigorosas, tem que baixar o seu déficit orçamental, tem que fazer a sua reforma de Estado, tem que garantir o financiamento a taxas de juros baixas e, obviamente, a sua margem de manobra para eventual. Repare, a pobreza também decorre, e como referiu o Diogo muito bem, dos impostos, dos excesso de impostos que nós pagamos. Se calhar, em vez de falarmos de crédito fiscal, talvez podemos falar em um alívio das taxas do IRS que são aplicadas aos salários. O problema decorre também das despesas de saúde, não só aquelas que são suportadas, mas aquelas que eram deduzíveis e deixou de ser possível deduzi-las da declaração do rendimento. Estamos a falar de um conjunto de coisas que o cidadão contribuinte podia deduzir e deixou de poder deduzir, ou na totalidade, ou na mesma proporção. Mas estamos a falar de rendimentos muito baixos, ou seja, de pessoas que nem conseguem fazer essas despesas para as deduzir. Está bem, mas estamos a falar do limiar da pobreza. Com certeza que alguém que tem um rendimento relativamente baixo, mas que tem despesas médicas e às vezes se calhar não para comprar os comprimidos, não é? Os paga, obviamente tem algum direito em reaver alguma soma quando faça a sua declaração. E, portanto, isto tudo vai contribuindo no empobrecimento. O empobrecimento não é apenas aquilo que nós recebemos em líquido, é também face às nossas necessidades em termos de despesa e face ao nosso agregado familiar. E a tal história que eu lhe contei, alguém que a única fonte de rendimento numa família, apesar de ganhar 2 ou 3 vezes o salário mínimo nacional, não consegue viver dignamente. E, de facto, aqui nós temos que relativizar a forma com a qual nós devemos distribuir. Quer dizer qualquer coisa, Diogo? Eu penso que temos de ver, estamos a falar de um problema, estamos a falar de resolver um problema transitório, estamos a falar de uma solução de longo prazo. Exatamente. Estamos a falar de uma solução de equidade em que dizemos, queremos garantir que no Estado português ninguém ganha abaixo deste determinado limiar de rendimento. Portanto, seja através de um rendimento social de inserção, seja através de um crédito de imposto, seja através de um subsídio especialmente criado, vamos garantir que o rendimento pode mínimo... não ser através de um crédito fiscal, pode haver aqui outras soluções. Há muitas formas. A única questão porque aqui... havendo, obviamente, o desemprego artificial, há aqueles que vivem do expediente, portanto, porque havendo isso, mas isso já é um problema, quer dizer, como não está resolvido à partida... Mas isso teoricamente, uma medida desta natureza aplicando-se a pessoas que trabalham, também é uma forma de incentivar o trabalho e a procura de trabalho. Tem de ser montada de forma a não desincentivar a procura de trabalho, e há formas de o fazer. Foram experimentadas nos Estados Unidos, têm sido experimentadas em vários países que têm adotado esta medida. Portanto, eu penso que é possível adotar esta medida sem desincentivar a procura do trabalho. Por exemplo, fazendo com que seja retirada a uma taxa mais baixa do que a taxa de aumento de salário, de forma a que as pessoas tenham incentivo para procurar salários cada vez maiores. Mas estamos a falar de quê? Estamos a falar, dizia eu, de uma medida estrutural, estratégica, de longo prazo, para assegurar uma configuração do Estado Social em Portugal, para assegurar que ninguém vive abaixo de um determinado limiar considerado conforme com a dignidade da pessoa humana, ou estamos a falar de algo de curto prazo? Estamos a falar de uma solução de curto prazo, porque neste momento estamos confrontados com o problema de pessoas que trabalham e mesmo assim não conseguem fazer face ao normal custo de vida. As soluções ou as respostas em cada um destes casos serão diferentes. Quando tivermos condições para aliviar este enorme aumento de impostos, esta carga fiscal excessiva em que vivemos agora, porque tivemos, de facto, necessidade de reequilibrar as nossas contas, bem, aí o rendimento disponível médio aumentará, criará condições para a criação de mais emprego pelas empresas, porque, quer dizer, o tamanho, a dimensão do mercado interno aumentará, o que levará, por arrasto, à resolução deste tipo de problema, e então aí provavelmente haverá condições para aumentar os salários. Isto se estamos a falar de um problema de curto prazo, ou seja, não vamos estar a hipotecar demasiados recursos, não vamos estar a agravar o nosso problema fiscal, não vamos estar a agravar o nosso problema
no que respeita às metas de cumprimento do déficit, para algo que tenderá, no curto, médio prazo, a ter uma resolução. Ou seja, quanto mais a economia recuperar, mais fácil será resolver, pelo próprio funcionamento da economia, o problema destes trabalhadores. E fazemos agora um curto intervalo nesta Comissão Executiva, que volta já a seguir. Até já.